Olá, graça e paz a todos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, pessoal, 31 de maio. Olha só, passa tudo muito rápido. Já estamos aí há 90 dias desde que nós ouvimos falar dessa questão do, até então era coronavírus, depois se tornou Covid-19, logo ali na sequência, né? Um novo termo começou a ser trabalhado. Todos nós aí meio que perdidos, sem saber direito sobre essa questão, muitas falas, muitas vozes, né? Muita tensão, muito medo, mas estamos aí já há 90 dias, né? Todo esse tempo aí surgiu várias situações, agora tomando mais precaução ainda, né? Todos nós usando aí máscaras e etc, certo? Mas somos agradecidos a Deus que Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, né? A expectativa é que daqui a pouco nós possamos estar voltando. Já há uma flexibilização aí por parte do governo em alguns, em questão do comércio. Então a gente já começa a vislumbrar aí, com certeza, esperança de voltar às atividades normais, né? Sabemos que pessoas morreram, tá certo? Tem pessoas que nós, inclusive, conhecemos aqui da nossa cidade que estão infectadas, estamos orando aí por essas pessoas, não são tantas assim, mas são pessoas de amigos nossos que nós prezamos, estamos orando bem. São situações que vivemos, complicações que vivemos, e a nossa vida está na mão de Deus e é assim que deve ser. Nosso futuro, na verdade, está nas mãos do Senhor, né, pessoal? Passa tudo rápido demais, nós já estamos aí, segunda-feira, já é 1º de junho, metade já do ano, e sabemos muito bem que daí para frente, segundo semestre, as coisas elas andam muito mais rápidas ainda, né? A gente já fala assim, né? Então, junho completa aí o primeiro semestre, mas aí vindo julho, aí as coisas vão mais rápidas ainda, né? O certo mesmo é que nós precisamos cada dia mais acertar a nossa vida, afinar a nossa vida com os propósitos de Deus, com aquilo que Deus quer, para que a nossa vida tenha realmente sentido, valha a pena, né, ter vindo aqui. Não são as dificuldades, as provações que vão determinar, eu sempre digo isso, a nossa vida, mas uma vez em passando pelas dificuldades e pelas provações, em Deus, olhando para a Bíblia, para a sua palavra, que nós sejamos em tudo aprovados e que tenha valido a pena para nós, que tenha valido a pena para o próximo, e que a nossa vida tenha valido a pena, sobretudo, para o nosso Deus que nos fez com um propósito, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a nossa palavra de hoje, né, desse domingo, está no Salmo 139. Salmo 139, os versículos de 1 a 4 e os dois últimos versos finais do Salmo 139, que é o 23 e o 24. Eu vou estar lendo aqui para nós, para a gente poder, em cima desse texto, fazer aí as nossas considerações, tá bom? Salmo 139, dos versículos de 1 a 4, nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O tema da nossa reflexão em cima desse texto que eu li, obviamente eu não li todos os salmos, tá? Porque não vai dar para a gente escorrer tudo aqui, o tempo é breve também, mas o tema é solidão ou solitude? Deus sabe mais de mim do que eu mesmo. Solidão ou solitude? Deus é quem sabe mais de mim do que eu mesmo. Bem, pessoal, eu tenho alguns termos aqui para a gente definir, para nós podermos falar, porque a grande questão que eu tenho encontrado por aí são pessoas que já estão assim vivendo uma vida de desespero e de caos,
não exterior, mas interior, com relação a si mesmo, tá certo? Muitos já dizendo que não aguentam mais esse momento aí de quarentena, mas muitos desses que eu fiquei sabendo, a questão não é nem com os seus de casa e nem com as questões externas, como nós já falamos, mas é uma questão introspectiva da sua própria vida, consigo mesmo, tá certo? O certo, para nós resumirmos aqui, e eu já definir algumas coisas aqui, é que se essa pessoa ou estas pessoas, e aqui não é uma palavra de julgamento, é uma palavra para nós refletirmos e despertarmos algumas coisas que precisamos saber a respeito de nós mesmos. Digamos que, se essa pessoa estivesse no mundo sozinha, só consigo mesmo, que às vezes a gente reclama de tanta gente, ela não estaria bem, ela estaria mal, porque a questão dela não são os outros, a questão dela é ela mesma, é dentro de si. Então a fala vai por aí. E o salmista, que é Davi, é isso que ele está dizendo, sobre uma questão, um problema dentro de si, dele mesmo. Uma avaliação introspectiva, uma avaliação de si mesmo. Então vamos lá, solidão ou solitude? Solidão, o que é? Solidão é estar solitário por abandono, todo mundo abandonou, ou solidão pode ser também o fugir de si mesmo, e essa é a pior de todas. Solitude é o tempo consigo mesmo para rever-se, refletir e ressignificar-se. É aquele tempo que nós separamos para nós mesmos e falamos assim: olha, eu preciso de um tempo para eu pensar a respeito de algumas questões, para eu pensar a respeito de mim mesmo e dar um novo significado à vida. Isso é solitude. E a solitude, ela é muito boa. Então vamos lá? Algumas coisas na vida são certas. Por exemplo, como nascer e morrer. Isso é óbvio. Isso aí é certo. Quem nasce, um dia vai morrer. E mais, você já prestou atenção? E é óbvio, e claro, nós nascemos sozinhos e morremos também sozinhos. Eu já vi muito disso. Pode até ter pessoas em nossa volta, o que é muito bom, família, etc, etc. Mas no íntimo, na alma, queridos, a gente morre sozinho mesmo. Sendo assim, nesse momento de isolamento social, como você está consigo mesmo? Esta era a questão de Davi. Davi era muito introspectivo, reflexivo, e ele ressignificava sempre os momentos da sua vida. Ele era um rei cercado de pessoas, ele tinha um exército de mais de 1.500.000 pessoas, veja bem. Mas Davi, às vezes, em muitas delas, ele estava sozinho na sua fala com Deus. Solitude e não solidão. Bom, então sendo assim nesse momento de isolamento, porque ainda estamos nele, daqui a pouco vamos, em nome de Jesus, sair dele, mas nós precisamos de momentos de solitude em todo o tempo da nossa vida, não só nesse, tá certo? A pergunta é, como você está consigo mesmo? Tá? Porque esse tempo vai passar, mas a vida continua, e a gente precisa estar bem. Primeiro com Deus e, obviamente, depois com a gente mesmo, certo? Você aguenta ou aguentaria viver consigo mesmo se fosse, olha só, para você morar numa casa com 5 ou 6 pessoas, mas aí que está, não com outras, pessoas iguais a você? Como que seria se você morasse com 5 ou 6 pessoas igual a você? Seria plena paz? Seria perfeito? Seria tudo de bom? Morar com 5 ou 6 pessoas igual a você seria céu na terra? Seria só gente boa? Seria mesmo assim? Seria. Você se suporta ou você vai levando a vida, se distraindo com outros, brigando com outros, por não aguentar os outros? Mas, na verdade, quando a gente briga muito com os outros, é porque a gente não está aguentando a gente mesmo. Será que não está na hora de um diagnóstico próprio, interior, de cada um de nós? Como Davi, ele fazia para a sua vida? E aí vem o texto que nós lemos. A partir então, sabe, dessas interrogações, ainda mais pelo momento que nós estamos vivendo, né? Eu quero analisar com você os 4 primeiros versos, então, desse salmo que eu escolhi para hoje. E esse salmo, na verdade, ele é uma tomografia detalhada, completa de nossa alma.
E já que nós estamos falando aqui em termos de saúde, em termos médicos, de tomografia, que tomo é parte, grafia é escrever as partes, ou seja, um diagnóstico. E olhando aqui para essa questão da alma, seria, né, nós levantarmos, e isso só Deus pode fazer, partes da nossa vida, tá certo? De nós detalharmos, escrevermos algo completo a respeito de nós. Como nós não temos como fazer isso, nós pedimos que Deus o faça. E aqui falando em termos de saúde, em termos médicos, Deus então seria esse especialista, esse analista onisciente, que nos criou, sabe tudo de nós melhor do que nós mesmos, para que ele faça esse diagnóstico em nós e nos cure, e nos liberte, e nos melhore. Tá? Então, no versículo 1, Davi, ele sabendo disso, ele precisando rever a si mesmo, ele então fez esses salmos pedindo, orando a Deus que sondasse ele. E ele diz assim: sonda e me conhece, ou sonda e me conheces. Né? A sonda, uma sonda, ela penetra em todo lugar, nada deixando de vasculhar, nada deixando escapar, e a sonda, que vai no mais profundo, é para revelar, né? E revela tudo, para curar, e a sonda, quando vai no mais profundo, uma sonda, ela vai para extrair o conteúdo todo. E a gente espera que seja, claro, o de melhor. Ou ela cura, ou então ela vai para extrair dali todo o conteúdo e de melhor. Sabe de uma coisa? É inútil nós tentarmos esconder as coisas, ainda mais de Deus, porque Ele sonda e nos conhece. É melhor, então, diz a Bíblia, que a gente confessar. Às vezes a gente tem medo dessa palavra, né, de confessar, falar sobre pecado, mas na verdade a Bíblia nos ensina que quando nós confessamos, é aí que somos curados. Porque o pecado que trazemos, o pecado que temos, e todos nós os temos, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Arrependimento, então, a gente prega, sempre fala, arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A gente se aproximar de Deus e pedir para que Ele nos sonde, e confessar as nossas culpas, delitos e pecados, é a melhor coisa que tem. Eu sempre faço isso. E essa palavra, para que nós possamos fazer também. Provérbios 28:13, então, diz inclusive que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? As misericórdias do Senhor. E Davi está colocando aqui: me conheces. Olha, nem nós conhecemos a nós mesmos. Né? Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso e perverso e mau. E Jeremias 17:10 ali, continuando, diz que Deus, eu sou o Senhor, que conheço e sondo os corações, para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Esse salmo, então, é um salmo libertador, é um salmo de conserto, não para os outros, mas para nós. Sabe por quê? Porque quem nos conhece é Deus e Ele é o fabricante. E quem melhor do que o fabricante, o criador, para saber daquilo que ele fez, daquilo que ele criou, né? Problemas e defeitos na emoção, só Deus pode tratar. A alma, os nossos desejos impetuosos, a nossa ansiedade, as nossas tendências, os nossos pecados, as nossas depressões, só Deus pode tratar. Sabemos que é uma luta, porque nós temos que nos abrir, nós temos que nos ressignificar, tá certo? Para que Deus possa agir e fazer, porque Ele não invade a nossa vida. Esse tem que ser um desejo nosso. Está aí, então, a oração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. E Ele conhece inclusive o nosso nervosismo, que às vezes nós andamos tão assim. E esse então é o primeiro versículo e deve ser o pedido e o desejo de Deus em relação à nossa vida, porque é Ele quem nos conhece. Bem, no versículo 2, ele já coloca assim: sabes de tudo de mim. Ele é o nosso Criador. Sabes quando assento, sabes quando me levanto, penetras o meu pensamento. Deus sabe até o nosso jeito de assentar. Deus sabe o nosso jeito de andar. Interessante isso, claro. Dos 7 bilhões e pouco de pessoas que tem no mundo, Deus sabe, identifica o jeito de cada um. Sabe as digitais que temos, né, de cada um. Claro, foi Ele quem nos fez.
né? Sabe quando nós abrimos os olhos, sabe até o jeito quando a gente se levanta. Tá? O nosso jeito para Deus, o jeito de cada um indivíduo é inconfundível, porque Ele é nosso Criador. Penetra os nossos pensamentos. O erro de Adão e Eva, coloquei aqui, olha que interessante, foi justamente tentar esconder de Deus, não falar para Deus o que havia no íntimo do coração deles. E aí nós já sabemos, deu o que deu. Deu o que deu. E Deus já sabia o que estava no íntimo do coração deles, mas eles é quem deveriam ter dito a Deus o que estavam carregando dentro de si. Nesse momento de isolamento social, nesse momento de reclusão, que muitos de nós, muitas vezes, não aguentamos nós mesmos e criamos um mal-estar danado dentro da nossa casa, é hora de nós revermos a nós mesmos e pedir para Deus, Deus, me cura, Deus, me sara, Deus, penetra o meu coração, o meu pensamento, Deus, o Senhor sabe que eu não estou aguentando mais, estou muito nervoso, Deus, eu estou ansioso demais, Deus, eu estou depressivo, eu estou mal. Eu tenho dito, e eu creio assim mesmo, se nós abrirmos o coração, e isso é orar, é falar com Deus, e dissermos essas coisas para Deus, a quarentena vai continuar. A situação difícil da minha, da sua casa, as questões que vivemos, podem até continuar. Mas se abrirmos o coração para Deus, nós, da oração que fizemos a Ele, jamais seremos os mesmos nessa situação difícil da sua casa, do momento tão difícil que vivemos, talvez uma falta de recurso, de dinheiro, talvez alguém enfermo na sua casa, seja a situação que for. Fale com Deus, você vai ver, Ele vai penetrar no íntimo do seu coração. Vai sarar, vai curar e você vai levantar outra pessoa para enfrentar as dificuldades da vida. Porque Ele nos fez e Ele nos conhece. Ele sabe de tudo, quando até assentamos e até quando nós nos levantamos. No versículo 3, então, Davi ele diz, esquadrinhas o meu andar, examina tudo que eu sou. E andar aqui não é essa forma que temos de andar. Andar aqui, ele está falando, é uma conduta, a vida, é um estilo de vida. Né? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou agindo em relação às pessoas, em relação ao meu trabalho, né? Nós somos pessoas de fé, em relação à fé a Deus, o que estamos falando, o que estamos dizendo, estamos chateados, estamos bronqueados, como é que a gente está enfrentando tudo isso? Então Deus esquadrinha o meu andar, a minha conduta, a minha forma de pensar, tá certo? Como é que nós vamos deitar? Coloquei aqui, inclusive, isso, ó, a gente vai deitar aí em paz, a gente pode deitar a nossa cabeça no travesseiro, quando a gente se deita na cama, a gente pode dizer que está deitando em justiça, tranquilo, sobre a bênção de Deus naquele dia, ou a gente vai deitar culpado? A gente vai deitar com sentimento aí de, é isso mesmo, de culpa, de que fizemos alguma coisa que não deveríamos, sobretudo a Deus e sobretudo ao próximo também. Peça ao Senhor, ó, examina o meu interior. A pior coisa que tem, sabe, é a gente viver culpado ou em culpa por algo que nós fizemos. Eu tenho andado assim muito reflexivo e triste também, porque como pastor eu ouço muita coisa. É hora da gente rever. Tem muito filho dizendo que não deveria aos seus pais. Tem muito esposo dizendo que não deveria à sua esposa. Tem muita esposa dizendo que não deveria dizer ao seu esposo, aos filhos. Entendeu? Quem tem ainda os pais morando consigo, que já estão velhos, cuidando. Os netos, tem muito aí neto dizendo que não deveria dizer aos seus avós. Tem muita gente chateada num momento difícil como esse, em que está precisando de cura e pedir a Deus, Deus, esquadrinha o meu andar. Deus, me dê um sono de paz, de bênção. Salmo 139 é um salmo desse, para nós revermos a nós mesmos. Como a vida pode ser tão diferente, e Deus quer que a vida seja diferente mesmo, mas não depende de Deus, depende de mim e de você, viver a vida que Deus nos fez para viver. Se nós quisermos vivê-la bem, nele podemos viver bem, porque ele é tudo de bom que nós precisamos. E ainda ontem eu disse para alguém que estava necessitando e me dizendo coisas que eu fiquei muito triste e orei por essa pessoa depois, para que ela possa rever a si mesma e se colocar diante de Deus.
porque essa pessoa não precisaria viver o que está vivendo. Acredito que ela ficou pensativa no que eu disse a ela. Eu disse para ela que se ela pedir a Deus, que Deus sonde o coração dela, possa ver no seu interior, que possa ser curado e ser tratado, Deus pode fazer, porque Deus é todo-poderoso, é onisciente. E falando aqui sobre ser Deus onisciente, veja só o verso 4, quando Davi diz assim, olha só, ainda a palavra não me chegou à boca, e tudo já sabes. Quer dizer, eu nem falei e Deus já sabe. Misericórdia, Deus sabe de todas as coisas. Agora, uma coisa interessante aqui, que as palavras da nossa boca não é Deus quem as coloca. Deus não determina todas as coisas. Nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Deus sabe de tudo do nosso pensamento, até do que nós vamos falar antes, porque Ele é onisciente. Por isso Ele é Deus. Mas o que sai pela minha boca, sou eu quem digo. Não é Deus quem determina. É bom que nós entendamos isso. Ah, eu falei isso. Ah, é porque já estava determinado, é porque Deus quis. Não, não é isso não. Eu coloquei, só lembrando que Deus sabe, mas não determina o que falamos. Então, o que falamos, precisamos tomar cuidado com isso e aí vai. Precisamos, pensarmos antes no que vamos falar e pedir a Deus para que nos abençoe sobre tudo o que vamos falar antes, para que a gente possa falar só coisas de bênção. Falar, então, é a decisão nossa. Usar bem ou não a língua, né? Alguns vídeos atrás, algumas mensagens atrás, eu até gravei um vídeo sobre isso, né? O poder da língua, o poder de dar vida ou o poder de matar, o poder de construir ou o poder de destruir. Então, já que nós temos esse poder do livre-arbítrio e Deus sabe o que nós vamos falar mês que vem, que nós já possamos desde já pedir a Deus que aquilo que nós formos falar mês que vem seja para abençoar, tá? O contexto que nós estamos, a nossa casa e o nosso lar. Porque tudo que dissermos nós vamos prestar conta diante de Deus. Provérbios 18, 21 foi a mensagem que preguei. A vida e a morte estão no poder da língua. Vale aqui também Salmos 19, 14, né? Que é um Salmo de Davi também. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a ti, Senhor Deus e rocha minha. Então, Deus sabe tudo de nós. Ainda a palavra não nos chegou à língua, à boca, e Ele já está sabendo de tudo. Deus quem nos fez, Deus quem nos criou. E nós, como criaturas de Deus, já que o nosso coração é enganoso e nós não sabemos tudo de nós mesmos, mudamos tudo em todo o tempo, nem o que falamos hoje muitas vezes garantimos no amanhã. O que falamos hoje, já no amanhã esquecemos do que falamos, não é verdade? Temos aí essa dificuldade. Então, é colocarmos a nossa vida em Deus para que Ele nos ajude. Davi entendeu isso. E aí ele terminou esse Salmo 139, que é tão lindo. E eu vou terminar agora também aqui a nossa reflexão, que é os versículos 23 e 24. Quando ele então se rende totalmente a Deus, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele diz assim: sonda-me sim, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó Deus, prova-me os pensamentos. Ó Deus, vê se há em mim, porventura, se há em mim algum caminho mau, que o Senhor conserte. É isso que ele estava dizendo, parafraseando aqui. E guia-me, ó Deus, pelo caminho eterno, pelo caminho de sabedoria, pelo caminho desejável, pelo caminho abundante, pelo caminho do Senhor. E esse caminho, tudo de bom, já sabemos, que é Jesus Cristo, baseado em João 14,6, quando Jesus diz ali que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a nossa vida. Então tá certo, irmãos e amigos. Para concluir, então, a nossa reflexão, esses salmos, que é um salmos de Davi, que é um salmos de um homem que tinha a alma desnudada diante de Deus,
Tá aí, então, porque ele foi alguém segundo o coração que Deus quis, porque é Deus quem trata os nossos pensamentos e coração, e Deus colocou seus pensamentos e o seu coração na mão ou nas mãos do médico analista, que é Deus, para que fizesse toda a cirurgia, diagnosticasse com toda a tomografia, raio-x, ressonância magnética, seja o que queiram, para que ele fosse curado, para que ele fosse tratado. É Deus quem nos cura. Ele era falho e pecador, Davi, como nós, mas não em solidão, agora sim, em solitude. Ele não tinha medo, então, de se expor diante de Deus, ele mesmo, em solitude, para ser tratado, examinado e provado por Deus. Davi era um paciente mesmo, paciente, que se colocava nas mãos de Deus para ser tratado e curado e pediu: Senhor, não deixa nada na minha vida sem examinar, diagnosticar e dar o remédio certo. Isto é uma virtude, sabe, que eu quero para a minha vida. Reconhecer quem sou e deixar Deus, que sabe melhor do que eu quem sou, do que nós mesmos, cuidar de mim, cuidar de você, cuidar de nós. É Ele quem medica. Vê se há em mim alguma coisa que eu preciso deixar. Deus, vê se há em mim alguma coisa que eu preciso melhorar. Vê se há em mim alguma doença infecciosa que contamina, que atrapalha a minha vida e prejudica a vida dos outros. Porque Deus, eu quero ser curado. E sabe mais, Deus, que eu peço ao Senhor? Guia-me por um caminho bom, eterno. Me dê atitudes que ajudam, me dê atitudes que edificam, me dê atitudes na vida que ajuntam, me dê atitudes na vida que jamais espalham. Nem precisa nem dizer que este caminho do bem, como eu já disse aqui, é Jesus. Ele veio nos ensinar como a gente pode viver essa vida abundante diante do Pai. Uma vida proveitosa, uma vida que vale a pena. Minha oração para terminarmos a nossa reflexão de hoje é que Deus me sonde e que Deus me trate todo dia, para que quando Jesus voltar, me encontre com o coração limpo. Minha oração por você é esta também, que sejamos curados e tratados, e em nada infectando os outros, tá? Mas sendo agente de cura para os outros. Só assim, limpos de coração e limpos de pensamento, veremos a Deus, como diz Mateus 5, o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é a minha palavra nesse dia, que possamos viver não uma vida de solidão, porque Deus não nos fez para viver uma vida de solidão, Deus nos fez para viver uma vida comunitária, uma vida em comunidade, uma vida em família. Mas que possamos aproveitar os momentos de solitude, e agora a quarentena é esse momento de solitude, para nós pedirmos a Deus, para sermos pessoas melhores, que Ele sonde os nossos pensamentos e coração, e na nossa oração interior, digamos a Deus que queremos ser melhores. É essa palavra, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que sejamos assim, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Até a próxima reflexão.